tudo bom? Meu nome é Mônica e hoje a gente conversa por aqui sobre O Eterno Marido, romance escrito já na fase mais madura de Dostoiévski, publicado em 1870. O Eterno Marido é um romance bem curtinho, só que traz uma história bem densa pra gente, mas apesar disso, a gente tem uma leitura muito fluida. Isso se dá pelos diálogos, toda a trama é entremeada por diálogos e os capítulos são todos bem encadeados, então a vontade que a gente tem ao terminar um capítulo já é começar o próximo. É a história então de um triângulo amoroso que vai trazer uma forte tensão. A gente percebe isso tanto na fala como nos pensamentos dos personagens e vai fazer com que a gente, o leitor, sinta essa tensão também. Por todos esses motivos, eu já posso adiantar para vocês que eu adorei esse livro. Então eu já quero deixar o convite para você também que gosta de ler, para se inscrever aqui no canal e curtir também o vídeo, porque toda semana você vai encontrar conteúdo sobre livros por aqui. Bom, vocês estão vendo que eu não tenho o livro aqui em mãos, porque eu li ele no Kindle. Eu li a edição da Nova Fronteira, que faz parte da coleção Clássicos de Ouro. Essa edição específica vocês encontram no Kindle Unlimited. Bom, vamos então começar a conversar sobre essa história de Dostoiévski, O Eterno Marido, que vai trazer pra gente o confronto de dois personagens masculinos. O estado mental e psicológico desses personagens vai ser muito importante aqui na trama. Esse reencontro vai acontecer após 9 anos, então muita coisa aconteceu. E, na verdade, eles não vão se reconhecer a princípio. Quer dizer, um dos personagens não vai reconhecer o outro a princípio. Primeiro, a gente vai ser apresentado ao Veltchaninov, que eu espero estar chegando próximo da pronúncia correta. Dostoiévski caprichou aqui nesse sobrenome, mas enfim, vamos lá, vamos tentar. Então, o Veltchaninov está em São Petersburgo. Ele é um homem que está chegando aos seus 40 anos e é solteiro. Ele está na cidade de passagem. Na verdade, ele está ali por causa de um processo jurídico que envolve uma herança. Ele está muito incomodado com esse processo jurídico, acaba até intervindo junto ao advogado, mas na verdade a gente percebe que essa não é a real motivação de toda essa perturbação dele. A gente vai ver que ele é hipocondríaco, que ele está dormindo muito mal e tem muitos sonhos, muitos pesadelos também. Então é aquela mente que está sempre ali pensando, sempre se julgando. E outro ponto que chama a atenção do personagem é que ele está passando por um momento de falhas de memória. Então muitas coisas ele não se lembra. Mas ele se lembra de alguns fatos específicos da vida dele que já aconteceram há um bom tempo. E ele traz um tom muito reprovador a todas essas lembranças. É como ele estivesse se julgando e se recriminando também por tais atos. Além disso, a gente vai ver também que ele é um homem muito solitário, que na verdade ele se isolou, porque ele não era assim. Esse comportamento dele vem de uns 2 anos, pra cá na história. Antes ele era uma pessoa que convivia muito bem com os outros, que tinha vários relacionamentos amorosos. Enfim, ele mudou bastante. Bem, no meio de toda essa inquietação, ele vai passar a encontrar com um homem nas ruas de São Petersburgo. Esse homem está de luto, ele usa um chapéu com uma fita preta. E o homem olha insistentemente para ele e ele fica perturbado com aquilo. Aquele homem parece familiar para ele, mas ele não consegue se lembrar de onde ele o conhece. E quem é essa pessoa? Então percebam que esse estado agitado dele vai se intensificando. E ele vai ficando muito irritado, porque ele vê que o homem o reconhece, só que o homem não vai falar com ele. Então ele fica lá pensando consigo mesmo, ele sabe quem eu sou e eu não sei quem ele é. Então as noites de insônia dele vão se intensificar e quando ele consegue dormir, ele tem muitos pesadelos. E é durante um pesadelo que vai acontecer um fato muito importante nessa história. Bom, nesse pesadelo ele está sendo julgado e de repente ele vai ouvir a campainha do apartamento dele. E ele acorda e fica com aquela sensação, a campainha tocou ou não? Eu estava sonhando ou a campainha tocou de verdade? Bem, aí ele vai se levantar, vai até a janela e vai ver que o homem que ele está encontrando diversas vezes está ali na rua. E pior, ele está se dirigindo para o prédio onde ele está. E é claro que ele vai ficar ainda mais agitado e ele vai ficar perto da porta. Então ele ouve um barulho e decide abrir a porta. E aí ele encontra no corredor o homem. E nesse momento ele o reconhece. Quem é esse homem? Bem, esse homem é o Eterno Marido, que dá nome ao livro, é o Trossotski. Bem, esses dois personagens têm uma história juntos. O Tchaninov teve um caso com a esposa do Trossotski. Ela se chama Natália e ele vai ficar sabendo nessa noite que ela faleceu. Apenas há 3 meses ela morreu de tuberculose. Bem, então, finalmente reconhecendo o Trossotski, ele o convida a entrar, mas sempre assim com o pé atrás. Então, e aí o Trossotski vai dizer que ele está ali na cidade por uma questão de trabalho, ele vai ser nomeado em uma nova província, enfim. E a gente vai ver que ele também está muito perturbado, que tem alguma coisa que está incomodando muito a ele, e ele também está bebendo muito. Bom, nesse ponto do texto, o narrador vai falar um pouquinho do caso que ocorreu e vai falar um pouco também da Natália. A Natália é descrita aqui como uma mulher muito manipuladora, mandona mesmo,
e também muito sedutora. Então, ela tinha vários casos extraconjugais e achava aquilo muito normal, não tinha peso na consciência nenhum por isso. Então, ela e o Verchaninov vão viver um caso de amor muito intenso. Ele chega até a propor para ela uma fuga, né, que ela abandone o marido e vá para outro país com ele, e ela acaba não aceitando isso e dando uma desculpa para ele. Então, o caso deles não é muito longo. Ela diz para o Verchaninov que poderia estar grávida e que era melhor ele partir dali o quanto antes para não surgir nenhuma oportunidade assim de uma calúnia, de uma suspeita. Mas depois que o Verchaninov vai embora, ela manda uma carta para ele dizendo que a suspeita de gravidez não se confirmou e que ela, na verdade, está com outro homem. Então tá aí mais um amante na vida da Natália. E pro Verchaninov, essa história tinha se encerrado aí. Então vejam só com que surpresa ele vai reencontrar o Trossotski batendo a sua porta, 9 anos depois. E claro que ele vai ficar se perguntando o que ele está fazendo ali. E a gente fica se perguntando, será que ele sabia desse caso extraconjugal? Será que depois da morte da esposa ele descobriu? Já na época ele sabia? Enfim, a gente fica se questionando também o que o Trossotski está fazendo ali. Então há entre os dois, porque assim, eles vão se encontrar diversas vezes durante essa história, um tom de desconfiança muito grande. Porque o Verchaninov percebe que o Trossotski quer falar algo e ele não fala. Tem alguma coisa ali que não está sendo dita. E isso vai causando uma tensão que vai aumentando a cada capítulo do texto. Fora isso, o Verchaninov vai descobrir que o Trossotski tem uma filha. Então a Natália teve uma filha e essa menina está com 9 anos. Então, novamente, né, a gente vai ficar se perguntando, quem é o pai da menina? Será que o Trossotski é realmente o pai ou ela é filha de um amante, filha do Verchaninov? E aí vem a parte também mais sofrida, para mim, pelo menos no texto, porque envolve uma criança. Então a gente vai ver que a relação pai e filha é muito conturbada, porque, como eu disse, o Trossotski, ele tá muito perturbado e ele bebe muito, que vai piorar toda a situação. Então chega uma vez que o Verchaninov vai ao local onde ele está morando com a filha e tá tendo uma briga, a menina chora muito, a gente fica muito tocado com aquela cena. E aí o Verchaninov vai ver a situação precária que tá ali e vai oferecer um abrigo para a menina, que ele conhece uma família muito boa e que ele pode levar a menina para lá. E a gente fica assim meio que chocado, assim, como assim, né? O Trossotski vai abandonar a própria filha? E a gente fica preocupado também pensando, nossa, que família é essa, né? Depois a gente vai ver que são realmente pessoas muito boas, um casal que tem vários filhos, e são amigos realmente do Verchaninov. Mas dá muito dó dessa menina. Ela, a princípio, não quer ser levada, lógico, não quer ser afastada do pai, apesar dessa má convivência que os dois têm, né? Ela tá indo para um lugar desconhecido com pessoas desconhecidas. Bem, a Lisa, que é o nome dessa criança, acaba indo para esse lugar. É dito que o pai dela vai visitá-la, que ela vai ficar ali só por um tempo. Só que a gente vai ver que as coisas não vão andar muito dessa maneira. Bom, eu não vou avançar muito nessa questão da Lisa, porque vai ter um desfecho, sim, né, a história dela, mas eu acho que também aqui já é falar um pouquinho demais, avançar muito na história. O ponto aqui é que esses dois homens vão continuar se encontrando, e aí nesses encontros, como eu disse lá no comecinho do livro, vão tendo muitos diálogos, e aí nesses diálogos a gente vai se apropriando um pouco mais da história, e conhecendo melhor os dois. A tensão na trama é crescente, porque a cada encontro a gente fica desconfiada se vai acontecer alguma coisa, se um vai fazer mal ao outro, se vai haver alguma agressão, até uma tentativa de homicídio, porque realmente a tensão aumenta muito. E a gente fica, eu pelo menos ficava pensando, por que o Verchaninov acolhe o Trossotski na sua casa? Porque ele chega até a passar a noite na casa do Verchaninov. E nessas conversas que eles têm, a Natália muitas vezes é o tema central ali. Eu vou ler até um trechinho aqui para vocês. Ele vai mencionar até o título desse livro, que dá um entendimento um pouquinho melhor para a gente do que é esse eterno marido. Falando então das relações extraconjugais da Natália, ele diz assim, o marido sempre é o responsável pelo primeiro amante. E tudo acontece com absoluta sinceridade. Elas se jogam sempre no seu direito e, bem entendido, perfeitamente inocentes. Então é assim que a Natália se vê. E aí, a partir da Natália, ele também vai descrever para a gente o seu marido, o Trossotski. Verchaninov convencera-se de que esse tipo de mulher existe realmente, mas estava igualmente certo da existência de um tipo de marido correspondente às mulheres desse gênero. Marido cuja única razão de ser é conformar-se com esse tipo de mulher. Ao seu ver, o caráter essencial desse gênero de homem se resume em ser o eterno marido, isto é, em não ser na vida senão unicamente marido. Então, o eterno marido é isso, aquele homem que só se vê como marido, né? Ele vê sentido na vida sendo o marido, e a esposa é complemento fundamental dele. Então fica bem entendido na trama que a morte da Natália vai causar muito mais do que um luto para ele. A vida dele vai meio que perder o sentido, porque apesar das traições que ele sabia ou não, a vida dele, o papel dele no mundo,
está como marido, e aí ele deixa de ser o marido. Então ele busca novamente um casamento. A gente também vai ver isso na história. Ele vai tentar mais de uma vez casar-se. Até um certo ponto a gente vai ver que ele vai conseguir se casar e novamente o Verchaninov vai aparecer na vida dele. Então até o final desse livro a gente vai ter encontro desses homens, mesmo em circunstâncias completamente diferentes, a gente vai sentir essa mesma tensão e aquela expectativa do que vai acontecer. O curioso que eu fiquei sabendo depois que eu li esse livro é que o Dostoiévski não gostava dessa história. E me chamou muita atenção, porque é um livro que, assim, logo nas primeiras linhas você já reconhece o estilo do Dostoiévski ali e tá tudo muito bem desenvolvido, tudo muito bem encadeado. É uma história profunda, é uma história densa, só que ao mesmo tempo a gente consegue ter uma leitura muito fluida. E ele conseguiu amarrar muito bem também essa questão. O Trotsky sabia da traição, ele está ali atrás do Verchaninov por causa disso, e a postura do Verchaninov frente ao Trotsky também chama muita atenção da gente. Por que ele se expõe tanto? Em alguns momentos da história a gente vê que ele está correndo até perigo. Porque apesar dele ser um homem fisicamente muito mais forte que o Trotsky, ele se coloca em situações como, por exemplo, quando ele deixa o Trotsky passar a noite na casa dele, ele se torna vulnerável. Bom, gente, conta um enredo, eu vou parar por aqui para não avançar nessa história e estragar a leitura de alguém, mas eu posso recomendar esse livro para qualquer pessoa, desde você que já leu muito Dostoiévski, que gosta muito do escritor, como para você que nunca leu. Eu acredito que esse é um livro muito legal para você conhecer esse escritor. Bem, agora eu vou me despedir para você que não quer saber mais nada, não quer ter nenhum spoiler, e eu vou comentar um pouquinho algumas impressões que eu tive que vão acabar contando um pouquinho mais dessa história. Então, para você que já leu o livro, vamos continuar aqui conversando. Bem, vamos lá. Essa questão da carta da Natália, né, que o Trotsky descobriu após a morte dela, a carta que ela enviaria ao Verchaninov e acaba enviando outra carta, né, que é a carta que a gente descobre lá no comecinho da história, que ela nega a gravidez, diz que está apaixonada por outro homem, não foi uma surpresa para mim. Então a gente acaba descobrindo que a Lisa é realmente filha do Verchaninov, o que para mim também não foi uma surpresa, e que o Trotsky sabia então da traição, ficou sabendo da traição nesse momento, lendo essa carta que não foi enviada. Bom, para mim também toda a narrativa estava bem óbvio que o Trotsky sabia da traição, porque afinal, por que ele foi até ali? Por que todas aquelas idas até o Verchaninov, todo aquele envolvimento, sabe? Aquelas conversas, você via claramente que ele queria falar alguma coisa, que ele ficava vendo muita reação do Verchaninov, observando muito. Então, para mim, era muito claro realmente que ele soube da traição. E tratar a Lisa da forma que ele tratava também denunciava que ele sabia que a menina não era sua filha e parecia que ele estava querendo castigar o Verchaninov ou até a própria menina, que, lógico, né, não tinha culpa de nada. Como Dostoiévski amarra tudo isso, todas as circunstâncias que os dois passam juntos, eu acho que deixou muito claro a personalidade de ambos e fechou muito bem essa história. Porque a gente vê que até o finalzinho, quando o Trotsky já estava casado novamente, aquele medo, aquele pavor do Verchaninov entrar de novo na vida dele e atrapalhar o casamento dele, como ele já tinha feito anteriormente. A minha vontade, gente, agora é de reler o livro. Eu não vou fazer isso, mas com certeza eu vou reler esse livro em algum momento da minha vida. E eu quero reler esse livro em outra edição. Talvez a da Penguin Companhia, eu estou de olho nessa edição, que tem tradução do Rubens Figueiredo, que é um tradutor que eu gosto muito. Eu acho o texto dele assim muito fluido, muito gostoso de ler. E eu, como eu disse, né, no vídeo, eu não sei porque o Dostoiévski não gostou dessa história. Talvez ele estava querendo escrever outra coisa, e não aquilo, não sei, porque é um texto realmente brilhante. Bem, eu vou encerrar por aqui, te agradecendo muito por ter assistido a esse vídeo, e eu espero que a gente se veja novamente aqui no canal. Me deixa um comentário se você gostou, qual o livro do Dostoiévski que você gosta mais, porque eu vou adorar continuar essa conversa com você. Então a gente se vê no próximo vídeo, até lá, tchau, tchau!